vou falar sobre 5 tipos de memórias. Memória de curto prazo, memória de longo prazo e memória periódico e memória operativo e memória semática e memória prospectivo. A memória está ligada totalmente com a Alzheimer. Então, e a memória que recebe informação daquilo que nós ouvimos e vamos captar para prestar atenção da alguma coisa que falou. Então os neurônios trabalham de receber toda a informação que até chega no hipotálamo. Hipotálamo é a parte de memória córtex. Hipotálamo é sede da memória, sede de emoção. Tá vendo? Então, o hipotálamo tem essa responsável para quê? Para receber essa informação que vai durar da memória de longo prazo. E a memória de curto prazo só tem para suportar de uma informação de 20 a 30 segundos. Só. É a razão quando se fala mais de 30, 40 segundos ou 3 minutos, a pessoa fica cansada totalmente, porque a memória de curto prazo é memória de trabalho. É um tipo de memória que recebe totalmente informação e facilmente pode sair informação. Então, memória não durável. Então, recebe cada dia informação e quando chega na memória de longo prazo, então é durável. Mas a memória de curto prazo é um tipo de memória que totalmente está ligadamente com a aprendizagem, ligado com a inteligência, está ligado com a memória temporal. Essa parte aqui, memória de curto prazo. Então, a memória de curto prazo tem para suportar de 7 números e 5 palavras, 6 letras, ou 6 letras, 5 palavras. Então, essa é a memória de curto prazo. Mais disso, que nós vamos suportar de 10, 11, 30 números, vamos ficar cansados. Essa memória de curto prazo tem pouco tempo de durável de receber informação. Então, para um tratamento, a memória de curto prazo tem que se usar cebola. A própria cebola, que é a casca da cebola, que muita gente deita, mas ninguém pode deitar porque a casca de cebola é medicinal para a memória de curto prazo. Pode pegar a casca de cebola, ferve com uma chávena de café. Depois de ferver, toma em jejum 2 vezes ao dia. Para esse tratamento de memória de curto prazo é rápido. Então, para memória de longo prazo, é um tipo de memória durável, que recebe informação que dura mais. Esse tipo de memória que recebe totalmente essa informação que sai a partir do curto prazo até longo prazo. Então essa memória é um tipo de memória também, memória que dá a memória de que dê informação totalmente daquilo que recebeu nos neurônios hipotálamo que recebeu. Então, nesse momento, para memória de longo prazo, a memória está ligadamente com o cérebro central, hipotálamo. Então, está ligado aí. Então, é a razão quando a pessoa tem problema de esquecimento, perda de memória constante, então ele tem problema de uma infecção do cérebro. Essa infecção do cérebro é que tem totalmente com uma enfermidade, chama-se agramatismo. Agramatismo é uma enfermidade que causa uma lesão no cérebro, causa uma quê? Perturbação mentais, agitação, tumultos, pânicos. Então, tem uma lesão, um tumor cerebral. Mas você tem perda de memória constante, esquecimento constante.
E depois, memória periódico, que é relacionado com a vida. Um tipo de memória também está ligado com a aprendizagem, vida social. Então, e memória periódico também está ligado com a aprendizagem. Tudo está um pacote da memória. Está ligado com o armazenamento de quê? De informação e aprendizagem de alguma coisa que você aprendeste, ouviste, leste porque aprendeste ou ouviste porque aprendeste também. Então, a memória semática é um tipo de memória que está ligadamente com a memória de semática e memória de estresse. Que tem problema de estresse, então ele tem problema de memória semática. Essa memória semática é memória de conhecimento. Como assim de conhecimento? É um tipo de memória que todo conhecimento que aprendeste armazenou na memória de longo prazo. Então essa guarda aí a memória de que? Semática. E conhecimento, essa você tem na tua mente, informaste, está bem penetizado com o conhecimento. Então essa memória semática está para falando aquilo que você já aprendeste há bastante tempo. Então, vai lembrando. Semática é memória de conhecimento. Então, quando a pessoa tem um problema de memória semática, que é estresse, então ele também vai ter problema de insônia crônica. Muito estresse. Estresse é conjunto de várias enfermidades no corpo. É seleção de várias enfermidades, como hipertensão, como problema de AVC. Então, quando tem esse problema de memória semática, tem uma infecção, então ele não começa mais a recordar, esquece daquilo que se aprendeu. Esqueceu, apagou. Depois entra o caminho de amnésia. A memória, que é prospectivo, é um tipo de memória que está ligado totalmente, que está um relacionamento com o quê? Com a memória do futuro. Então, esse tipo de memória prospectivo é um tipo de memória que está numa atividade de um trabalho que você fizesse há bastante tempo, tá? Para você recordar do passado, presente e a memória também do futuro. Então, de tudo que você está a pensar, ou imaginação, ou sentimento, então a memória prospectivo está ligado a essa toda informação que você recebe. Então a memória prospectivo, então um tipo de memória que você começa a lembrar de tudo do passado. Se a gente meter um sinal que é na testa, uma ferida te falou mal, se você no passado vivia uma vida incorreta, numa vida correta, agora mudaste o teu estilo de vida, então a memória prospectiva, um tipo de memória está para recordar de tudo que se passou na vida. É um tipo de memória que está ligado totalmente com o quê? Com a aprendizagem, que tem um tipo de memória que você está na assimilação, ajuda para a assimilação, essa memória prospectiva. Então é um tipo de memória muito importante na nossa vida. Enquanto nós brincamos, nós trabalhamos, a memória de prospectivo está para lembrar de tudo que acontecimentos do passado. Tudo. Essa é a memória de prospectivo. Então, essa memória de prospectivo, então está ligado totalmente com os acontecimentos totalmente de hoje que se fez. Você vai lembrar. Então, agora, vamos entrando sobre as causa da memória prospectivo, semática, memória curto prazo, longo prazo, qual é as consequências que pode danificar na alimentação, as causas e sua prevenção e seu tratamento com os remédios naturais. Então, a causa da memória
curto prazo, longo prazo, é consequências que pode provocar através da alimentação de comidas processadas, que são comidas refinadas. Esse tipo de alimentação que possa prejudicar dois tipos de memória, curto prazo e longo prazo, porque comemos mal. Então, vamos ter sempre problemas de esquecimento, porque não conseguimos lembrar ou não conseguimos mais suportar muita informação, porque a mente fica cansado através da alimentação que não é saudável, que não tem vitaminas, minerais e os complexos B. Quando não se falta dessas vitaminas, proteínas, então a memória já começa a ter pouco a pouco apagar. Começa a apagar pouco a pouco. E também é constante nos jovens, não é só nos adultos que são mais velhos, idosos, de 65. Porque a memória que é curto prazo, longo prazo, é mais causador para os 60 anos para cima. Então, mas não é só. Os jovens estão ter por quê? Porque através de alimentações refinadas, que são doces ou refrigerantes, que pode causar essas enfermidades. Que a pessoa já não consegue mais assimilação totalmente rápido. Tem deficiência de assimilação. Então, começa a ter esse problema. A causa é açúcar branca, ele prejudica a memória curto prazo, longo prazo. E depois, um dos venenos também que vai te prejudicar na memória, o que é? Gindungo. O gindungo, ele totalmente danifica no sistema nervoso central da memória, que é curto prazo, que está ligado ao córtex, ligado com o sistema nervoso. Gindungo é grande veneno que possa prejudicar a memória de curto prazo. Isso é das causas. Outras causas são bolachas, bombom, rebuçados, e depois tem refrigerantes, que são gasosas, Coca-Colas, cafeínas e tabacos, que são, chamamos outra linguagem, cangonha, prejudica na memória curto prazo, longo prazo. Essa é das causas que possa prejudicar. O que possa prejudicar na memória totalmente de curto prazo, longo prazo, totalmente, principalmente na alimentação refinada, que nunca pode esquecer, o açúcar branca e cafeínas. E outros tipos de alimentação que possa prejudicar é carnes vermelhas. Prejudica na memória, curto prazo, longo prazo. Então, o que possa prejudicar na memória somática, memória de conhecimento, totalmente, a causa que você nunca pode esquecer é excesso de sal iodado. Por quê? Porque os sais iodados, ele tem 284 gramas de iodo. Não tem muito. Vai te prejudicar na memória simática. E também tem o sal iodado, 390 gramas de sódio. Então, quer dizer, causa hipertensão. Então, esse prejudica a memória simática, causa de estresse constante. Então, quando essas doenças de estresse é acumulado, estresse constante, então você vai ter problemas muitos, como de raiva, sistema nervoso central, muito nervos, e você vai ter problema de má circulação do sangue. Então, quando o estresse está prolongando, você pode causar uma paralisia do cérebro.
Então, isso é uma das causas. Através de alimentações que não são naturais. Que possa prejudicar a memória de simática totalmente. É óleo vegetal. Milhares de pessoas que consomem óleo vegetal, como óleo, tem vários tipos, a urso, que pouca gente não tá mais, pouca gente já usa, mas muita gente não está a usar. Óleo a urso, que é aquele mais grande, aquele que leva totalmente banha por cima, muita gordura, colesterol. E possa prejudicar também óleo de soja, ou óleo vegetais, hoje é mais chamado dessa linguagem. Então, essa é uma das causas para estresse. Este tipo de óleo prejudica no estresse. Agora, totalmente se eliminar esse tipo de alimentos ou gorduras saturadas, refinadas, então prejudica nesse estresse. Você vai ter muitos problemas de estresse. E quando essa doença tem problema de estresse, homem, totalmente ele tem problemas já aí de impotência, pouca força, não fica ereto. Então, como tem problema de estresse, causa impotência sexual. Tá vendo? Então, seleção de várias enfermidades, como o problema do coração. Totalmente estresse é uma enfermidade que assola milhares de pessoas. Por quê? Porque consome excesso de alimentação, refinados, carne dos mercados, totalmente os frangos, totalmente os hambúrgueres, muita gente consome, tem consequência de várias enfermidades que, por isso que a memória que é essa? Simática, a memória de conhecimento. O teu conhecimento pouco a pouco vai se apagar, porque você tem um problema de estresse. Anda com estresse, então isso causa essa de alimentação que possa prejudicar para estresse. O que possa prejudicar na memória de prospectivo ou prospectiva. Então, é mesmo alimentações que são totalmente com excesso de toxina, que é intoxicação. Qual é o tipo que possa prejudicar? Cigarro, totalmente vai intoxicar teu cérebro, por isso que é na memória. Essa é uma das causas, para mim é prospectivo, porque é a memória da aprendizagem também, é ligado à memória da vida. O que possa prejudicar mais nessa memória prospectivo é excesso de ácido úrico. O ácido úrico não é benéfico, que causa várias consequências de enfermidade, porque depois se acumula no nosso organismo, torna-se um tóxico. Então, essa é uma das causas. E também que possa prejudicar é um ácido, que é uma química, chama-se oxalates. Esse oxalates que nós não precisamos de 150 gramas, precisamos abaixo de 50 gramas de oxalate, porque o oxalate é uma química que encontramos em vários tipos de alimentos, como legumes ou mesmo os refrigerantes. Assim como encontramos no feijão que Cuba, feijão pretos, feijão branco. Encontramos excesso de oxalato que vai prejudicar a memória. Prospectivo, por exemplo, nós vamos encontrar o feijão preto, 72 gramas de oxalato, é muito, então prejudica a memória prospectivo. E 78 gramas de oxalato no feijão branco. Então não pode consumir feijão abundância, excesso. Então ele é responsável para aplicar na tua memória, teu cérebro central. Então, qual é a alimentação em quantidade de oxalato que vai prejudicar na tua memória? Batata doce. Então nunca pode se consumir batata doce crua.
tem mais quantidade de oxalates. Nem aconselhado. E nunca pode consumir também batata doce abundância. Quantidade. Porque ele tem quantidade de oxalates. Então, tem que regular a batata doce. Não consumir muito. Então, não estamos dizendo assim, não estou a dizer que não pode consumir, mas regular. Depois tem o repolho. O repolho também é excesso de oxalate. Então, o oxalate que tem no repolho também não pode consumir excesso. Então, esse oxalate, essa química, então ele prejudica vários órgãos no nosso corpo. Então, pode prejudicar no coração, problema de hipertensão. Então, não pode ser consumir o repolho excesso. Então, se possível, para diminuir o oxalate, você pega sempre totalmente alimentação que não tem ácido. Que não tem ácido, excesso ácido úrico ou que não tem oxalates. Abundância. Tá vendo? Então, o mesmo no repolho que tem quantidade de oxalato, tem 62 gramas de oxalato. É muito. Precisamos abaixo de 50. Abaixo de 50 gramas de oxalato. Acima, não pode. Onde podemos encontrar a quantidade de oxalato que vai prejudicar a nossa memória? Que é o cacau. O cacau tem 617 gramas ou 619 gramas de oxalato. Depois que vamos encontrar a quantidade de oxalato é quiabo. 317 gramas de oxalato. Então, não pode se consumir sem ser de quiabo. Vai ter prejudicar também o prospectivo. Mas que podemos encontrar a quantidade de oxalato. Podemos encontrar que é beterraba. Beterraba tem 495 gramas de oxalato. Então não pode consumir excesso de beterraba. Tem que ser regular. Se possível, você pega uma beterraba, mistura um bocadinho com gengibre para reduzir a sua oxalato, essa queima que ele tem. Ou melhor, consumir fervida, ele diminui. Assim como feijão também. Tem que cozer melhor para diminuir o oxalato. E uma forma de regular todas as químicas, bom sempre consumir os legumes, que é feijão. Então sempre acompanha com uma verdura, ou lombi de abóbora, ou rama mesmo. Então vai reduzir o oxalato, porque as verduras é reguladores de tudo que possa aplicar no nosso organismo. Então as verduras, ele regula. Mas nem todas. Mas uma boa parte de verdura regula. Assim como nas frutas também. Também, algumas frutas também regulam, nem todas as frutas. Então, agora, se é uma causa que possa prejudicar a memória prospectiva, então tem que saber que muitas pessoas têm problema de memória, como esse sintoma vai apresentando, a pessoa fica muito cansaço, mental e como física. Tá vendo? Então é a razão quando a pessoa fala, quando está falando, totalmente não fica cansado. Não fica. Ele pode falar em 30, uma hora, não fica cansado rápido, mas ouve informação, facilmente fica cansado porque a memória já não está mais para suportar muita informação, porque está tendo problema totalmente de amnésia. Então, totalmente, essas são as causas da alimentação. O que nós podemos consumir na nossa alimentação para ajudar para a memória, como uma prevenção, é muito ideal que você vai ser inteligente totalmente, de captar e guardar as coisas rápido. Consome sempre trigo, nunca pode faltar na tua alimentação. Porque trigo tem um mineral que é fósforo, que vai te ajudar para a memória. E contém vitamina B12, que vai te ajudar para a memória. Então, o trigo nunca pode faltar. Consome trigo, pode meter lá como que é cenoura, porque a cenoura também ajuda para a memória. Depois, consome sempre pera. A pera é muito ideal para a memória. Depois, consome sempre maçã. A maçã também é muito ideal para ajudar a tua concentração da memória. São alimentações ideais. Mas, alho que tem que consumir para te ajudar para a memória. Depois, limão nessa fruta vai te ajudando para
concentração da memória, para você não tiver muito problema de quê? De esquecimentos. Que mais pode consumir? Que vai te ajudar para a memória? Vai consumir sempre verduras. Nunca pode esquecer. Reguladores. Principalmente lombi de abóbora. É muito ideal. Lombi de abóbora tem quantidade, ou tem totalmente um regulador que vai ajudar na concentração da memória. Ele tem iodo. O iodo é muito ideal para ajudar para a inteligência. É muito ideal para ajudar para intelectuar. Então ele vai regular, porque não tem quantidade de iodo. Então quando você consumir lombi de abóbora, mete lá sempre o sal natural, caseiro, menos sal iodado. Depois, tem que consumir nos sumos. Tem que fazer o sumo de mucua. É muito ideal o sumo de mucua para te ajudar para a memória. Pega o sumo de mucua, vai fazendo, vai diluindo, mete lá água e depois mete lá um bocadinho de açafrão. Então, quem pertence, então, ele é muito ideal para estresse, problema de memória, esquecimento constante. Ele é muito ideal para te ajudar. Então, quando você pegar o sumo e não meter açúcar, bebe sempre. E sempre vai bebendo, pode ser em jejum, ou depois de comer, mexe lá 7 horas, então bebe lá 12 horas. E aí, intensivamente ele vai te ajudando. Depois tem a própria folha da mucua, então também consumir, depois de consumir, como metendo assim, um prato, consome como uma salada, ele vai te ajudar muito ideia para memória também. A folha da mucua não consome em excesso porque tem quantidade de ácido cítrico. Depois que vai te ajudar para a memória, sempre que não pode faltar, na tua mesa, que é banana dondi. A banana dondi é muito ideal, natural. Menos banana cavaco. Cavaco vai te prejudicar para a memória, porque tem quantidade de tóxico, que é a consequência que vai prejudicar na memória. Então, o que depois podes consumir na tua alimentação para te ajudar para a memória totalmente? Tem que consumir aquilo que é mesmo na tua alimentação, que nunca pode faltar: óleo de coco. Tira o óleo venenoso que causa estresse. Então consome o óleo de coco. Pode fazer óleo de coco mesmo. Só pode pegar óleo de coco. Então, melhor fazer natural mesmo. Ou pode consumir próprio o coco. Ele é muito ideal para memória. Curto prazo e longo prazo. Ele te ajuda. Então, como fazer óleo de coco? Você pode pegar óleo de coco, rala. Depois de ralar, meter no liquidificador. Depois de meter no liquidificador, então, depois mete na panela, vai fervendo 5 horas. Pode fazer 4 horas, 5 horas. Vai fervendo, a água está baixando. Depois você acrescenta, depois notando pela panela que está se ferver, o óleo sai por cima. Por baixo fica o rolão, que nós chamamos próprio resto de coco por baixo. E o óleo sai por cima, que aquele óleo pode usar. Ela é muito ideal. Você pode conservar, mete no teu frigobar para não estragar, porque não tem conservante. Ela é natural, então ela é muito ideal para te ajudar para a tua memória. O que pode mais consumir para a tua memória? O que pode mais consumir para te ajudar para a tua memória? Então, que nunca pode esquecer, na tua alimentação, sempre, depois da refeição, que você come, então, na tua alimentação, nunca falta alface. Alface consome em jejum, antes de comer. Se vais consumir com arroz, não. Em jejum. Depois come o arroz integral, melhor, tipo, também vai te ajudar para a memória, mas arroz branco nem aconselhado, porque prejudica a memória, que não tem vitaminas. Então, depois, alface. Essa alface que te ajuda para a memória, e depois também tem a salsa. A salsa também é muito ideal para te ajudar para a tua memória, ser inteligente. Então, totalmente, tem muitos tipos de alimentação que ajudam para a memória, para você ficar mais inteligente, mais intelectual, tiver uma visão boa, uma mente boa.
Então, quando você tem esse problema de memórias, porque você tem muitas enfermidades que possam ser assolado há anos no teu corpo, que é depressão, ansiedade que central, que prejudica para a memória, assim como ter depressão forte, chama com depressivo, você é depressivo, ou um derrame cerebral, com o princípio de AVC. Então isso é uma das causas. Então, quando você consumir essa alimentação, se falou que há pouco tempo, essa alimentação vai te ajudar totalmente para restaurar a tua memória que está totalmente assim, se perder. Então, essa é uma prevenção. Então, se é prevenção, e tem um tratamento que vou te mostrar, remédios, que é batata de África. Este remédio aqui, batata de África, veja aqui, ele é muito ideal para ajudar para a memória de curto prazo e longo prazo. Por quê? Porque ele é muito ideal para ajudar para enfermidade, aquilo que é de insônia. Muita gente tem problema de insônia, que é memória simática, que possa prejudicar através da estresse. Então ele te ajuda também para estresse. Te ajuda para a memória de curto prazo, longo prazo. Então também te ajuda para amnésia. Você está com problema de amnésia pouco a pouco já? Então esse remédio é muito ideal, porque ele é antioxidante, desintoxica o teu organismo. Tá vendo? Então, além de usando medicamento farmacêutico que prejudica na memória, porque é uma química forte, então esta aqui é muito ideal para restaurar totalmente a tua memória que está se perdendo pouco a pouco. Aparentemente, como a pessoa tem esse problema de amnésia, parece, vão lhe olhar como um maluco, falar sozinho, começa a ter já numa concentração boa, começa a perder concentração total. Então, este aqui cura essa enfermidade. Como pode se usar? Se você pegando quantidade deste remédio, assim que está aqui, total, isso. Essa quantidade está aqui. Então, pega uma mão dele cheia, está aqui no saco. Uma mão cheia, você ferve com um copo de água. Um copo de água, vai ferver 5 minutos ou 6 minutos. Depois de ferver, espera ficando morna. Depois de ficar morna, toma. Mas cua primeiro, toma. Depois de tomando, antes de comer, toma 2 vezes ao dia para tratamento geral. Estresse, memória de curto prazo, longo prazo. Então, fazendo isso, um mês, você vai estar curado essa tua enfermidade. Então, depois tem este remédio, esta aqui, que é remédio virgem. Este remédio virgem é muito ideal para perda de memória ou memória que totalmente já não lembra mais de alguém, esqueceu porque já está fora de si, perdeu consciência, não lembra mais de famílias. Então, esse aqui é muito ideal. Dizemos assim, perda de memória. Memória já não recebe mais informação ou toda a informação se apagou. Então, este aqui ele vai restaurar. Remédio virgem castanhado, ele tem um aroma aromântico. Então, quando partir essa metade aqui, assim, meia, ele, a medida deste remédio, que você pode tomar após de refeição, é muito ideal. Então, uma metade às 7, outra metade às 12. Durante o tratamento, 2 meses é muito ideal para esse teu problema. Muito ideal. Então, é para ver que essa enfermidade tem cura. Tem cura nos remédios naturais. Somente, quiser saber mais informação, liga para o meu número 953 32 11
55, para você ter mais informação. Ou você quer fazer um tratamento, você está com essa enfermidade há anos. Tá vendo? Então, ele liga para esse número.